Parlamento Europeu dá luz verde à proposta de classificação de gás natural e energia nuclear como energias verdes. Ambientalistas falam em greenwashing. Governador de Donetsk apela à população que abandona a região ucraniana. Ofensiva russa cada vez mais perto de conquistar todo o Donbass. Demissão de 2 ministros e sucessão de polémicas deixa o governo britânico à beira do colapso. Crise obriga a mexidas nas pastas. Itália vive pior seca dos últimos 70 anos, com cidades do norte do país a racionarem a água. O Parlamento Europeu deu luz verde à proposta para classificar a energia nuclear e o gás natural como ambientalmente sustentáveis. Os eurodeputados decidiram que estas fontes de energia podem ser consideradas verdes e beneficiar de milhões de euros de investimentos a elas associadas. Uma vitória para a Comissão Europeia, que tinha apresentado a proposta em janeiro, e para Estados-membros como a Alemanha ou França, dependentes dessas fontes de energia. A ideia é que durante um período de transição verde se permitam investimentos no campo nuclear, argumentando que não estão a emitir CO2. O mesmo aplica-se às centrais de gás que estão a usar tecnologias avançadas. Organizações ambientalistas falam numa operação de greenwashing, que é, como quem diz, lavagem de energias poluentes. Depois de Luhansk, Donetsk. Putin deu ordem para avançar com a ofensiva no leste da Ucrânia e, após ter felicitado as tropas russas por terem libertado a região de Luhansk, falta apenas uma região para que o presidente possa reclamar a conquista do Donbass. Os bombardeamentos a anunciar a chegada dos soldados já se fazem sentir com toda a intensidade em Donetsk. O governador pede à população, que ainda permanece na região, que abandone as casas e parta antes da chegada do invasor. Cerca de 350 mil cidadãos ficaram aqui, em comparação ao 1.600.000 pessoas que aqui residiam antes. É uma quantidade muito significativa. E é por isso que vou falar com as administrações locais e desta vez serei mais severo. Independentemente do que as pessoas digam, preocupo-me com as suas casas e as suas vidas. Mas elas devem partir. Em causa está uma das maiores evacuações desde o início da guerra na Ucrânia. O conflito é já responsável pela deslocação de cerca de 12 milhões de pessoas. Mais de 7 milhões de ucranianos partiram para outro ponto do território. Acima de 5 milhões procuraram já refúgio em outros países. O avanço da ofensiva russa não impede, no entanto, a Ucrânia e os países do Ocidente que ainda esta semana se reuniram na Suíça de olhar para o futuro. Um plano de reconstrução que deverá rondar os 750 mil milhões de dólares. Boris Johnson volta a viver um revés na liderança do governo do Reino Unido. 2 dos mais proeminentes ministros do Executivo pediram a demissão esta terça-feira. Separados por minutos, Rishi Sunak, até então com a pasta das Finanças, e Sajid Javid, com o Ministério da Saúde, entregaram ao primeiro-ministro britânico uma carta com as razões para bater com a porta do número 10 de Downing Street. Ambos alegam falta de condições para continuar a governar com seriedade após os sucessivos escândalos que têm envolvido membros do governo. O público espera, com razão, que o governo seja conduzido de forma adequada, competente e séria. Reconheço que este pode ser o meu último trabalho ministerial, mas acredito que vale a pena lutar por estas normas. Numa tentativa de reagir com rapidez às contrariedades, o primeiro-ministro apontou quase de imediato um novo nome para o Tesouro. Sai Sunak, entra Nadhim Zahawi, até aqui com a pasta da Educação. Mas as demissões de 2 pesos pesados do governo, vistos como potenciais líderes dos conservadores, está a abalar a já frágil liderança de Boris Johnson. Só no último mês, o chefe do Executivo britânico sobreviveu a uma moção de censura dentro do próprio partido e, mais recentemente, teve de lidar com o escândalo sexual protagonizado por Chris Pincher, antigo membro do governo responsável pela disciplina parlamentar dos deputados conservadores, que se viu obrigado a abandonar funções. Subiu para 7 o número de mortos resultante do tiroteio de Chicago esta segunda-feira. As autoridades norte-americanas atualizaram os trágicos números do ataque às celebrações do Dia da Independência, que além de mais uma morte, dão conta também de 46 feridos. O suspeito de ter disparado mais de 70 vezes do topo de um edifício sobre quem assistiu ao evento planeou a operação durante semanas. A conclusão foi retirada pela polícia de Highland Park, que no âmbito da investigação apurou ainda que, para fugir do local dos disparos, Robert E. Crymel se disfarçou com roupas de mulher. Ainda de acordo com os investigadores, Crymel terá comprado legalmente a arma do crime no estado do Illinois.
O presidente norte-americano, que nos últimos tempos tem acentuado a necessidade de um controle mais apertado do porte de armas nos Estados Unidos, disse estar chocado com mais este tiroteio no país. Em homenagem às vítimas, Joe Biden ordenou que as bandeiras norte-americanas permanecessem em meia haste até 9 de julho. O mercado automóvel português acentuou a queda no primeiro semestre deste ano, período em que foram matriculados pouco mais de 18 mil veículos novos, um recuo de 9,4% em comparação com o período homólogo de 2021. Um agravamento de 27,5% se compararmos com os dados de 2019 da Associação Automóvel de Portugal. Em função da situação que o mundo está a viver, o aumento das matérias-primas, a expectativa e o aumento já verificado da própria inflação, tudo isto são aspectos que, do ponto de vista económico, criam alguma insegurança e também têm influência na procura automóvel. Ou seja, não é alheio a esta queda, não só a crise de componentes, como também a crise que o mundo atravessa neste momento, sobretudo agravada desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Um dos principais motores da economia portuguesa, a Auto Europa, não se ressentiu da escassez dos semicondutores. Mas nos stands a aquisição está a recuar no mercado, com elétricos, plug-ins ou híbridos a ganharem preferência num universo agora cada vez menos renovado. Itália vive a pior seca em 70 anos em várias regiões do país. 5 delas, Veneza incluída, estão em estado de emergência. Foram impostas algumas restrições ao consumo de água, em Verona e Pisa, por exemplo. Há mesmo cidades em que não há água durante a noite e muitas estão a ser obrigadas a abastecer-se em caminhões-cisterna. Após 4 meses quase sem chuva, o rio Pó, o mais longo de Itália, bateu recordes em termos do nível das suas águas. A produção de arroz e milho está parada no norte do país. Um custo, estima a Associação de Agricultores, de mais de 3 mil milhões de euros. Temos um sistema de ventilação para as vacas para as ajudar a lidar melhor com o calor. Depois há o custo, porque o sistema funciona 24 horas por dia. Prevê-se que o verão em Itália seja quente e com pouca precipitação, pelo que se espera o agravamento das restrições que podem durar até ao final do verão. Foram localizadas 7 pessoas que tinham sido dadas como desaparecidas nos Alpes italianos depois da queda do glaciar que aconteceu este domingo e que tirou a vida a 7 alpinistas e deixou outros 8 feridos. Continuam, no entanto, as buscas por 5 italianos. Temos de ser claros. Encontrar alguém vivo neste tipo de situação é uma possibilidade muito remota, porque uma avalanche tem um impacto muito grande nas vítimas. A possibilidade é muito limitada. O glaciar terá desprendido devido à temperatura elevada. Os cientistas não têm dúvidas de que este tipo de fenómenos acontece devido às alterações climáticas. Podemos fazer muito pouco a curto prazo, porque os glaciares estão de facto a sofrer com o clima, que é muito quente, e também porque mudam de forma muito lenta. E a forma como os glaciares vão evoluir nas próximas décadas já é expectável. Têm dimensões muito grandes para o clima que temos. Podemos perguntar-nos o que se pode fazer na segunda parte do século. Formado uma bolsa de água debaixo do glaciar que acabou por não aguentar o próprio peso. A ameaça persiste, o terreno é instável e um novo desprendimento não é descartado pelas autoridades. Para já, a montanha está encerrada para qualquer atividade. O Japão está a ser afetado pela tempestade Aere. Algumas regiões do sudoeste do arquipélago japonês foram atingidas por fortes chuvas, provocando a inundação de dezenas de habitações. O tufão, entretanto, parece ter perdido força e regrediu para um ciclone extratropical, após ter tocado terra na região de Kyushu na manhã de terça-feira. As autoridades estão a alertar as pessoas para se manterem vigilantes, porque há perigo de deslizamentos de terras, novas cheias e ventos fortes. As chuvas torrenciais deixaram também várias estradas alagadas. O Aere foi o primeiro tufão a atingir este ano
o Japão.